Já fez era você e outro, tinha um rapaz também, né? Ele tá aí? Eles já acompanhavam a gente no... Débora. Vamos? Vai passar nesse e nas televisões. Boa noite a todos, a todas. É com grata satisfação que a Câmara Municipal da Estância Balneária de Peruíbe, através da Comissão Especial de Estudos Mulheres, realiza nesta noite o seminário Violência Doméstica, um olhar além do machucado. Para tanto, convido a excelentíssima senhora vereadora Maria do Socorro Antunes de Mendonça, a vereadora Socorro Mendonça, presidente da Comissão Especial de Estudos, para presidir os trabalhos. Convido também o excelentíssimo senhor vereador Antony Pereira de Matos, vereador Tony Matos, relator da Comissão Especial de Estudos Mulheres, para ocupar o seu lugar à mesa. Justificamos também a ausência do vereador João Pedro de Lara, o vereador Pedrinho de Lara, por compromissos anteriormente assumidos, não pôde estar presente na solenidade de hoje, mas já se comprometeu de estar presente amanhã. Declaro aberto o presente seminário, convido o cerimonial a proceder à composição da mesa. Solicito ao excelentíssimo senhor vereador Tony Matos que faça adentrar ao plenário e assumir o seu lugar à mesa a doutora Daniele Câmara Takahashi Consentino Grandinetti, juíza da 2ª Vara Civil de Peruíbe. Cadê as fotos? Cadê as fotos? Solicito também, vereador, por favor, que faça as honras da casa, fazer adentrar a ilustríssima senhora Débora Ila Long Galo, secretária de Educação. E sem querer abusar, solicito também que o senhor faça adentrar o plenário a senhora Karine Pedrosa Miranda, assistente social. E solicito a excelentíssima senhora vereadora Socorro Mendonça que faça as honras da casa, fazendo adentrar ao plenário e assumir a mesa o doutor Arilson Brandão, delegado da DDM de Peruíbe. Findada a composição da mesa, gostaríamos de alertar sobre a presença da senhora Andresa Lima Ramos, coordenadora da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, e a senhora Rafaela Fernanda Papini Alfino, representante do projeto Somos Maria. Muito obrigado pela presença. Convido a todos os presentes que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro e, em seguida, o hino de Peruíbe.
Gostaríamos de agradecer também a presença da senhora Janaína Basílio, presidenta da Comissão da Mulher Advogada da OAB de Peruíbe. Obrigado pela presença. Dando continuidade, abro a palavra, neste momento, a excelentíssima presidente da comissão, vereadora Socorro Mendonça. Pode chamar a doutora Janaína para compor a mesa? Por favor. Doutora, por favor. Representando a Comissão da Mulher Advogada da cidade de Peruíbe. Acostumada a falar em pé, é difícil falar sentada. Primeiro, gostaria de agradecer a todos os presentes essa capacitação de professores, né, onde a doutora Daniela, juíza titular da nossa cidade, né, com vários afazeres, vem aqui, né, palestrar para vocês, professores da rede municipal. Em nome da Débora Galo, que é a nossa secretária, eu gostaria de agradecer a todos vocês. Doutor Arilson, né, nosso delegado atuante aqui, em defesa de nós mulheres, e tem feito um trabalho com excelência. E, voltando na doutora Daniela, que tem o projeto Somos Marias, que a cidade inteira praticamente conhece, é um projeto que verdadeiramente, né, Rafa, tem ficado noite, dias, 24 horas, dando suporte, né, dando acolhimento para as mulheres violentadas da cidade de Peruíbe. Então, eu gostaria que vocês dessem uma salva de palmas ao projeto Somos Maria, que é o projeto que representa realmente nós mulheres aqui na cidade. Agradecer a doutora Janaína, que tem sempre prestado serviços aí na UMPES, né, União de Mulheres da cidade de Peruíbe, na própria OAB e também na economia solidária, né? Então, tem feito um trabalho atuante no vereador o Tony Matos, meu companheiro aqui, e não poderíamos deixar de fazer essa captação diante dos números absurdos que tem sido. Só em 2000, agora, o doutor vai passar os números, a doutora também vai dar um apanhado geral, mais de 80 medidas protetivas só em 2022. E o doutor Arilson vai falar um pouco sobre isso para vocês, e que essa capacitação para vocês seja muitas de outras que virão, com certeza, para falar sobre a violência contra nós mulheres. Muito obrigada a todos. Dando continuidade, abro a palavra ao relator da comissão, o vereador Tony Matos. Boa noite, fico feliz a presença de todos, pensando nessa causa, né, onde a violência contra a mulher, a violência contra as crianças, mesmo meninas e meninos, a gente tem que entender que essa conscientização tem que começar a partir da escola, que é um braço da família, né? A gente entende assim, onde o professor está ali no dia a dia com as crianças, entendendo os sinais que elas passam referente ao que acontece com elas em casa, né? Então, a gente aqui, representando o nome da secretária de Educação, Débora, a gente dá o parabéns para vocês estarem participando disso. Agradeço toda a mesa aqui que está fazendo parte aqui junto conosco, a importância desses fatos. Eu que aqui na casa, antes até da vereadora Socorro fazer parte da vereança, eu já fazia uma ação voltada à proteção à mulher. Dentro da casa que eu criei o projeto
de enfrentamento ao feminicídio, tudo visando, mas assim, de um modo onde o homem, a visão do homem não é a mesma visão da mulher. Então é interessante essa mesa composta, essa comissão composta por mulheres, para a gente, homens, para nós homens, ter essa visão diferente de como as coisas funcionam. Agradeço a presença de vocês todos, agradeço a presença aqui da mesa, e é uma pauta muito importante, e é interessante vocês estarem juntos aqui para a gente poder mudar essa história do que acontece na nossa cidade e no Brasil, tá bom? Obrigado, presença de todos. Neste momento, iremos abrir a palavra à representante do Executivo, a secretária de Educação, Débora Gallon. Boa noite. É um prazer estar aqui. Boa noite, né, os membros desta mesa. Eu gosto de ver o que está acontecendo aqui. A gente tem representantes do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, e isso não é tão comum. Eu acho que a gente dá um passo importante nesse processo realmente de enfrentamento de uma temática tão importante. Né? Obrigada, doutora Janaína, também por estar aqui nos acompanhando, pelo papel importante que você tem se destacado junto à OAB. Né? Obrigada, Karine, assistente social de lá da Secretaria de Educação, que vai fazer uma contribuição importante, e, evidentemente, Socorro, Tony, por terem criado esta comissão. Fui convidada a contribuir com a comissão, e nesse processo todo de discussão, o magistério ele sempre precisa de respostas. E tenho certeza que está todo mundo aqui perguntando, não, mas estamos hoje aqui por quê? Né? Estamos aqui porque a Secretaria de Educação tem convicção de que essa é uma temática que precisa ser discutida em cada bairro, que precisa ser discutida por um grupo de pessoas, inclusive porque o magistério ele é bastante feminino e, portanto, esta discussão faz muito sentido para nós mulheres, né? E precisamos também fazer a discussão pela sensibilidade que o magistério tem junto às famílias. Quantos de nós já nos deparamos com uma criança que muda seu comportamento, uma mãe solitária, muitas vezes uma pessoa vítima de violência, um aluno, e a gente não sabia direito o que fazer. A resposta que essa comissão quer dar hoje por meio da fala da doutora Daniele, é explicar esses sinais, né, doutora, né, que estamos lá precisando enxergar e fazermos denúncias e nos colocarmos enquanto cidadãos, né, a figura também da Karine, acrescentando aí detalhes sobre essa observação e, por fim, o papel do doutor Arilson, que é enquanto aquela pessoa que acolhe a denúncia. Eu faço um pequeno resumo por causa disso, para o magistério entender qual é a liga que cada um de nós temos aqui. Eu não consigo não ser professora, perdoa. Mesmo que vai tocando a campainha, eu vou falando. Então, assim, gente, obrigada por vocês estarem aqui, é um passo importante. A nossa presença aqui é uma presença para a gente chegar na escola com um olhar qualificado, com um olhar sincero e com um olhar sensível realmente a essa causa que todos nós sabemos, especialmente pós-pandemia, como isso se aprofundou. E obrigada a todos que estão contribuindo e a oportunidade de sermos melhores profissionais na educação. É só, gente. Obrigada. Já se desculpando, solicito que os componentes da mesa, nesse momento iremos desfazê-la, tá? E eu solicito que os palestrantes se dirijam às cadeiras aqui do plenário para ficarem mais perto do público, tá? E os demais se dirijam às cadeiras do plenário. Tá? Nesse momento daremos então início às palestras, tá? Iniciando com a excelentíssima juíza, doutora Daniele Câmara Takahashi Consentino Grandinetti, que terá o tempo, como todos os outros palestrantes, de 30 minutos. Os palestrantes ficam aqui nessas cadeiras da frente, tá? Os demais componentes
Pode começar? Pode dar mais um aí. Boa noite a todos e a todas. Cumprimentar a todos aí aqui presentes, agradecer pela presença de vocês. Eu estou muito feliz, agradecer pelo convite, Socorro, Karina, Débora. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês para falar de um assunto que me é tão caro, que é a violência doméstica. Desde que eu ingressei na magistratura, eu lido diariamente com violência doméstica. Então, sempre foi um assunto que me sensibilizou bastante. E até por isso que eu resolvi me especializar, eu fiz uma pós-graduação em Neurociência e Comportamento Humano para entender melhor o que significa a violência doméstica, por que é um crime tão peculiar e para eu poder julgar melhor, né, para eu poder formar minha convicção melhor, até levando em conta toda a nossa sociedade. Eu vou tentar resumir, porque o tempo é escasso, né, não quero também tomar o tempo de vocês, mas o assunto, eu já vou adiantar, é um assunto muito complexo. Pode passar. Bom, por que falar de violência doméstica é tão importante? A gente está diante de uma pandemia. Só que, ao contrário do Covid, é uma pandemia invisível, é uma pandemia que não tem nenhuma vacina. Segundo a ONU, 1/3 das mulheres já sofreram agressão. 1/3. E esse é um número muito alarmante, né? Aqui, a maioria das pessoas aqui são mulheres, e 54% da população conhece alguém que já foi vítima de violência doméstica. A gente está falando dos nossos pais, dos nossos avós, da nossa família, da nossa sociedade. O Brasil não é diferente do que acontece no resto do mundo. Mais de 2.461 feminicídios em 2021, é um número muito alarmante, coloca a gente na posição de 5º lugar em número no ranking de feminicídio. A cada 10 minutos, uma menina ou uma mulher é estuprada. Então, eu tenho aqui uma fala de 30 minutos, 3 meninas ou mulheres serão estupradas quando terminar de falar. É um número bastante assustador. A cada 2 minutos, uma ocorrência registrada nas delegacias. E essa ocorrência que é registrada nas delegacias representa apenas 11% dos crimes que chegam à justiça. Então, é muito pouco. O número é alarmante e ele não é nem perto do que é na realidade. Pode passar. Peruíbe não é diferente. A Socorro errou um pouquinho no dado. Na verdade, são 418 medidas protetivas, é um número muito maior, infelizmente. Isso de 2020 para 2021. 438 boletins de ocorrências foram registrados e o projeto Somos Marias já atendeu mais de 600 pessoas. Então, a gente está falando de uma subnotificação bem óbvia, uma subnotificação que a gente percebe, inclusive, no projeto Somos Marias. Pode passar. A grande pergunta que todo mundo se faz, quem conhece uma vítima de violência doméstica, é essa. Por que ela permanece num relacionamento abusivo? Né? E é aqui que resguarda os nossos preconceitos. Né? Por que ela fica? Por que ela não vai embora? No imaginário da gente pode até vir falas extremamente preconceituosas de que ela gosta de apanhar, de que é mulher de malandro. Não, gente, ninguém gosta de apanhar. A gente precisa desconstruir essa ideia, a gente precisa trabalhar com esses mitos e entender que isso não é verdade. Bom, o primeiro ponto, o primeiro empecilho, a primeira barreira contra a mulher que permanece na violência doméstica é a nossa sociedade patriarcal. O patriarcado é a forma como a nossa sociedade é organizada. O que ele significa? Que toda a autoridade de toda ordem é exercida pelo homem em detrimento da mulher. Autoridade moral, autoridade econômica, financeira, a gente vê isso todos os dias. E o patriarcado, ele nos molda até hoje. A gente não pode desconsiderar inúmeros avanços que a gente teve. Hoje, a gente pode falar que a gente tem igualdade jurídica,
mas a gente não tem igualdade social, a gente não tem igualdade política. Então, muita coisa precisa ser feita. E por que o patriarcado influencia na violência? Porque desde que quando a gente nasce, uma série de determinações vão sendo feitas com relação à nossa identidade. O menino, desde o momento que ele nasce, ele é criado para ter um comportamento mais forte, corajoso. O menino não chora, a menina, ao contrário, é delicada, é frágil. E isso favorece a violência. Favorece porque a mulher é sempre tida como algo inferior dentro daquela relação. Isso é muito prejudicial. O patriarcado é um machismo institucionalizado que repercute em toda a nossa sociedade. A próxima barreira, ela se encontra dentro da família daquela mulher. A violência doméstica, ela tem uma peculiaridade muito importante, que ela é a transgeracionalidade. O que quer dizer? Violência doméstica passa de pai para filho, de geração em geração. A gente precisa romper com isso. E romper não é fácil. A gente está falando de uma herança de inércia, que essa mulher sofre. Ela vai ter que romper com todo o histórico da sua família. E é importante que ela assim o faça, porque ela vai possibilitar libertar as próximas gerações. Emoções básicas, como o medo, como a vergonha, também representam barreiras importantes contra a mulher que quer romper o relacionamento abusivo. Dependência econômica. E com relação à família, um ponto sempre me chamou a atenção, que é algo que eu sempre valorizei muito, é a família. Então, muitas pessoas trazem como argumento para essa mulher ficar no relacionamento abusivo, que é a conservação da família. E eu proponho que a gente repense isso, que a gente amplifique o conceito de família, que a gente ressignifique, que a gente entenda que família, que é uma mulher que cuida dos seus filhos com amor e afeto, seja suficiente para a gente considerar aquilo a família dela, para a gente considerar todo aquele valor a respeito dela. E que em uma família que a criança cresce assistindo a violência, que sempre com medo, sempre insegura, que isso sim seja a traição ao valor da família. Para que essa mulher, quando ela resolva sair, quando ela resolva se divorciar, sair desse relacionamento, ela entenda que ela não está destruindo a família dela, e sim salvando a família dela. A violência doméstica, ela acontece em um ciclo. E isso aqui representa a dinâmica do relacionamento. A dinâmica do relacionamento é uma barreira enorme para a mulher sair do relacionamento abusivo. Pode passar. Não está dando para ver direito, mas o ciclo da violência doméstica acontece assim. Como que começa um relacionamento abusivo? Alguém sabe me dizer como que começa? Começa da mesma forma com qualquer um outro. Começa com a conquista, com o encantamento. O agressor, no começo, é uma pessoa, um príncipe encantado, né? Só que o problema acontece, geralmente, quando começa os ciúmes. Através dos ciúmes, esse agressor ele vai minando a vítima, vai fazendo com que ela se isole, vai fazendo com que ela se afaste da família, dos amigos. Ele vai falar para ela que ela se intromete demais, que aquela amiga ela está muito próxima da relação, e é por isso que eles brigam, e ela vai ficar isolada. O segundo ponto é, na verdade, a primeira fase do ciclo da violência, que é quando começa a agressão psicológica. Ele começa a insultar essa mulher. Ele era um príncipe, mas ele começa a insultar. Ele começa a chamar de burra, de feia, de incompetente, de inútil e das maiores barbaridades que a gente possa imaginar. Essa mulher, que já foi isolada da família e amigos, agora ela está destruída psicologicamente. E aí entra a segunda fase da violência doméstica. É aqui que entra o tapa na cara. Então, a nossa imagem de violência doméstica não pode ser o tapa na cara, porque ele entra só na segunda fase. E aqui a mulher, geralmente, ela cria coragem, ela vai para a delegacia. Só que aí entra a segunda fase, a terceira fase, que é a lua de mel. Ele volta a ser o príncipe encantado do começo.
E isso representa um condicionante positivo para a mulher. Ela quer acreditar que ele vai mudar. E ele também quer mudar. E esse ciclo ele é vicioso, passa por diversas vezes. Cada vez mais grave, a violência vai se agravando e o período entre elas vai se encurtando até chegar no feminicídio. E depois de todo esse ciclo, de tantas violências e tantas punições inevitáveis e incontroláveis, a mulher desenvolve uma síndrome, que é a síndrome do desamparo aprendido. Essa síndrome faz com que ela desista de tudo. Essa mulher está numa depressão profunda e ela não consegue mais sair. É necessário que alguém estenda a mão. Pode passar. Bom, então, a grande pergunta não deveria ser por que ela fica no relacionamento abusivo. A grande pergunta deveria ser como ela sai do relacionamento abusivo. O que a gente precisa fazer para ela sair desse relacionamento abusivo? O problema é complexo, como vocês estão vendo, então a solução também é complexa. A gente precisa de uma rede de apoio multissetorial. A gente precisa que toda a sociedade se envolva, a gente precisa que a sociedade se sensibilize com a causa, que a sociedade pare de entender violência doméstica como um problema privado, porque não é um problema privado. Violência doméstica é a raiz da formação de uma sociedade violenta. Então, a gente precisa assumir a nossa responsabilidade com relação à violência doméstica. A rede multissetorial ela é importante porque, muitas vezes, a mulher ela tem dependência econômica, então a gente vai precisar de uma assistência social. Muitas vezes a mulher, na verdade, depois de tudo isso que ela passou, ela vai precisar de uma assistência terapêutica. Muitas vezes ela desenvolveu transtornos graves, ela vai precisar de uma assistência psiquiátrica, ela vai precisar da saúde, ela vai precisar da assistência social. E a mulher também tem medo, como eu já disse, então ela vai precisar necessariamente de um plano de segurança. Como que a gente vai falar para essa mulher, dar um tapa nas costas dela e falar, olha, sai. Se ela tem medo, como que a gente faz isso? Sem falar para ela para onde ela tem que ir, sem oferecer um abrigo, um acolhimento. Não é simples sair. Então, precisamos parar de julgar essa mulher. O Projeto Somos Marias trabalha nisso, trabalha nesse enfrentamento, nessa integração multissetorial. A gente tem como frente a prevenção é isso que a gente está fazendo aqui. Conversar sobre o assunto, sensibilizar, fazer a gente entender melhor o problema, do que a gente está falando. Não é algo simples, não é algo sem importância, é algo muito importante. Não é à toa que a Organização Mundial da Saúde reconhece violência doméstica como uma questão pública de saúde. A gente atua nessa prevenção, a repreensão, que é o sistema criminal comum, todos os crimes passam por ele, e aqui também, no Projeto Somos Marias, a gente também trabalha com o agressor, porque o agressor também, ele também passa por um sofrimento, ele também precisa entender qual que é o papel dele nesse ciclo, sem deixar de lado a punição que deve ocorrer por conta do sistema penal, da forma como ele está vigente. Fiscalizar. Aqui a gente está falando da fiscalização de medidas protetivas. O Projeto Somos Marias conta com uma patrulha exclusiva, com uma viatura exclusiva da Guarda Municipal Metropolitana, faz fiscalização das medidas protetivas, para que a medida protetiva não seja apenas um pedaço de papel, para que a mulher possa, de fato, se sentir segura. É um programa que já está instalado e que está funcionando super bem. E acolher essa mulher, em todos os aspectos, seja assistencial, seja jurídico, seja psicológico, e seja até de uma conversa, tá? A gente presta esse atendimento. Pode passar. Acho que deu. Vou continuar por aqui até voltar. Bom, qual que é o papel da escola? Vocês devem estar se perguntando, né, com relação a isso. A escola é fundamental. O vínculo de confiança estabelecido entre as famílias e as crianças na escola permite a identificação de violência de uma maneira precoce. Vocês que têm a maior condição de identificar que aquela família é um núcleo que sofre violência doméstica. Além disso,
A educação possui um papel primordial também para conscientização, para informação. Informação é sempre a nossa maior arma. Divulgação de panfletos, informativos, reuniões. Sinais de alerta, gente. Quando que a gente vai saber que aquela criança, aquele adolescente, eles estão passando por violência doméstica? É importante a gente entender que violência doméstica tem 3 grandes grupos. O primeiro grande grupo é da mulher que sofre violência doméstica pelo parceiro. O segundo grande grupo é da criança e da menina, criança e adolescente que sofre violência sexual, geralmente dentro da casa. 93%. É um número muito alto. Crianças que sofrem abuso sexual geralmente do avô, do padrasto, do pai. E o terceiro grupo, que é um grupo que tem aparecido bastante agora, que é a violência contra idosas, que são... Não, pensei que era o meu sinal. Violência contra idosas, que geralmente são os filhos, que são dependentes químicos, e aí ela acaba sendo agredida pelo próprio filho. E isso é uma realidade muito triste, porque a gente não convence uma mãe a abandonar o filho, mesmo que ela esteja correndo risco. Mas com vocês, eu quero que a gente fale mais sobre o primeiro e o segundo grupo. Então, quais são os sinais de alerta? Mudanças comportamentais. Vocês sabem melhor do que eu, vocês conhecem melhor do que eu os alunos. Sempre tem um aluno que é muito bagunceiro, o aluno que é muito quieto, eles mudam. O quieto fica violento, agressivo. E o bagunceiro passa a se isolar. Essa mudança é muito importante. É um indicativo claro de que alguma coisa está acontecendo e muito provavelmente é em casa. Perda ou excesso de apetite, sonolência excessiva. Há estudos que demonstram que filhos da violência doméstica não dormem bem. Dormem com ansiedade e eles ficam com medo que aconteça alguma coisa de noite. Eles não dormem para garantir que a mãe fique viva. Então, essa sonolência excessiva é um indicativo também. Baixa autoestima, comportamento autodepreciativo, roupas inadequadas, principalmente quando a gente está no calor e aquela adolescente ou aquela menina, aquela criança aparece toda encapotada. Muitas vezes está querendo esconder os machucados. Mães ausentes da rotina também é um sinal. E a hipersexualização. Aí já voltou. Pode passar. Tudo bem. Eu já falei desse, pode passar. Pode passar também. E os sinais de alerta. Eu também já foi. Bom, o que fazer em caso de suspeita de violência doméstica contra a mãe? Se a mãe procurar vocês diretamente, é importante que vocês ouçam essa mãe livre de qualquer julgamento. Ela está numa situação difícil, ela está pedindo ajuda, não é fácil. É o primeiro ponto. Uma escuta qualificada. Se vocês identificarem que a situação é de emergência, não tenham dúvidas de chamar a polícia e encaminhar para a DDM. E se o caso for de suspeita? Vocês perceberam ali aquela situação da criança. Chamou a criança para conversar, ela contou algumas coisas, vocês estão na dúvida. E é na dúvida mesmo, porque vocês não têm nenhuma obrigação e não devem fazer isso, nenhum papel investigativo, isso daqui é com o doutor Arilson. Aqui é só a suspeita. Em caso de suspeita, o que a gente faz? E aqui eu vou pedir para vocês mandarem para o Somos Marias. A gente vai informar todo o serviço que essa mulher tem direito, todo o trabalho que a gente presta. A gente vai verificar se ela tem vontade de ser atendida, se ela precisa de ajuda. Nada vai ser feito contra a vontade dela. E outra coisa que é bastante importante, todos os fluxos da educação são tratados com sigilo. Então, não vamos romper a confiança entre o aluno, a mãe e a escola. Vai ser com sigilo. A gente vai ligar, a gente vai entrar em contato e vai oferecer serviço, vai oferecer ajuda. Vai ser essa mão que eu falei que é necessário que alguém estenda para que ela saia desse ciclo violento. Isso é quando a gente suspeita que a violência é da mãe. E se a violência for do... Pode passar mais um.
Aqui a gente faz o atendimento, não sei se dá para ver, mas no fórum a gente tem uma sala especializada, a Sala das Marias, que lá que a gente atende as mulheres, é uma sala humanizada, uma sala que foi projetada com todo carinho para que essa mulher se sinta valorizada, se sinta humana, para que ela consiga falar do assunto de uma maneira sigilosa e que ela se sinta também cuidada, né? Essa é a Sala das Marias. Pode passar. Bom, e quando a violência envolver a criança, né? Quando a gente vê que é a criança que está sofrendo, às vezes até algum machucado aí foi percebido, a gente não conseguiu entender direito o que está acontecendo, aí é obrigatório. Vocês devem informar o Conselho Tutelar. Sempre que algum direito da criança estiver sendo violado, vocês têm a obrigação de mandar para o Conselho Tutelar a denúncia. E encaminhar também para o projeto Somos Marias, da mesma forma, porque aí a gente vai fazer um atendimento integrado, não só com o Conselho Tutelar, mas também com as secretarias municipais, delegacia, Ministério Público. Pode passar. Não está aparecendo, gente, mas aqui teria fotos, que a gente também tem uma sala de depoimento especial. É uma sala também super humanizada para ouvir vítimas de violência sexual, quando criança e adolescente. Para que a gente tenha uma escuta, que necessariamente deve haver no processo, uma escuta menos traumática. Pode passar. Pode passar. Aqui são alguns telefones, modos de entrar em contato com a gente. A gente tem Instagram, Facebook, e-mail e WhatsApp. Pode passar. Bom, gente, só para terminar com uma frase da representante da ONU Mulher, Nadine Gazman. A violência contra as mulheres é uma manifestação perversa, fruto da discriminação e da desigualdade de gênero. Para além das consequências humanas imensuráveis que ela traz, tal violência impacta em elevados custos para os serviços de atendimento, incluindo saúde, educação, segurança pública e justiça. Investir na prevenção e na erradicação da violência contra as mulheres e meninas é muito menos custoso do que tem custado a falta de ação. Pode passar? Só para terminar com uma frase que me traz muita esperança. Muitas vezes a gente vai se sentir impotente diante de várias situações, a gente não vai conseguir salvar o mundo, mas se a gente conseguir salvar uma pessoa, na verdade, a gente está salvando a humanidade. Muito obrigada. Então, obrigada, doutora Daniele, né, que faz um trabalho com excelência aqui na nossa cidade. Rafa, levanta aí para o pessoal te conhecer. A Rafa é do projeto Somos Maria, que atende a todos 24 horas. É um projeto que eu falo, nós de Peruíbe, nós mulheres de Peruíbe somos privilegiadas, né, em ter a Rafa aí e a doutora Daniele falando 24 horas, cuidando, fazendo acolhimento dessas mulheres. E não tem dia, não tem hora, né, Rafa? Não é fácil, né? Só queria agradecer. E eu falo, como diz ali, doutora, a frase foi bem bonita, né? Quando se salva uma pessoa, salva uma humanidade toda. Agora, para palestrar, nós vamos convidar a senhora Karine Pedroso para usar a palavra. Karine. Boa noite. Tudo bem com vocês? Que bom ver vocês aqui nessa noite chuvosa para poder escutar sobre um tema tão importante. Eu vou tentar não repetir algumas coisas que a doutora falou e melhor, né? Tá. Vou puxar para cá. Bom, gente, é triste ouvir a doutora Dani falar que dos casos que são registrados, né, só refletem 11% dos casos que realmente estão acontecendo. Aqui em Peruíbe, eu estou aqui há alguns meses, o que me chamou bastante a atenção
foi uma pesquisa que qualquer um de nós pode fazer no site da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, de 2019 a 2021, houve um aumento de 73% do número de casos de estupro de vulnerável no nosso município. Né? Isso é extremamente preocupante. Eu vou pedir para ele passar, que o tema ele é muito abrangente, tá, gente? A tipificação da violência daria, no mínimo, aí, um bom curso de umas 180 horas. Eu vou tentar resumir em 30 minutos o nosso assunto. E aí trouxe a questão da violência sexual, já que é um tema tão preocupante aqui no nosso município. Bem rapidamente, pode ir passando, Vitor. Física, psicológica, institucional, são vários tipos de violência, né? E aí, no caso da violência sexual, o que é? O que ela caracteriza? A violência sexual ela é entendida como qualquer conduta que constranja a criança ou adolescente a praticar ou presenciar conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, inclusive exposição do corpo em foto ou vídeo, por meio eletrônico ou não, que compreenda abuso sexual, entendido como toda ação que se utiliza da criança ou do adolescente para fins sexuais, seja a conjunção carnal ou outro ato libidinoso, realizado de modo presencial ou por meio eletrônico, para estimulação sexual do agente ou de terceiro, exploração sexual comercial e tráfico de pessoas. E aí o número que eu falei para vocês, né, esse aumento absurdo. Pode continuar, Vitor, vai passando. E o que a gente tem a ver com isso? É como a doutora falou, né? Pode passar. A escola ela é um local apropriado e ele é privilegiado para nós detectarmos essa situação. A gente consegue prevenir muitas situações, a gente consegue observar muitas coisas. Porque vocês, os professores, estão ali diariamente com aquela criança. E como a doutora falou, vocês têm a oportunidade de conhecer essas pessoas, né? Diariamente ali. Ele chega, você ainda não sabe quem ele é. Você está conhecendo aquela criança. Aí você vai saber se ele é mais agitado, se ele é mais tranquilo. Conforme os dias vão passando, você vai percebendo que perfil que ele tem, né? Pode passar, Vitor. Bom, no nosso contexto, já de cara, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o que diz? Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão, ou seja, não fala talvez, em situações assim ou assado, comunicarão, ou seja, tem que comunicar, como a doutora falou. Em que casos? Maus tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas injustificadas, porque, gente, criança falta na escola, muitas das vezes tem uma questão de violência doméstica por trás, né? Evasão escolar e esgotados os recursos escolares. Elevados, por quê? A escola ela tem que fazer vários contatos, tentar várias formas de contato com aquela família para saber por que aquela criança está faltando na escola. Inclusive, aqui em Peruíbe, nós aderimos à estratégia do Unicef, o Buscativo Escolar. Então, é bem bacana, tem uma equipe engajada, trabalhando, dando suporte para as escolas nesse sentido. E os elevados níveis de repetência. E aquela lei lá atrás, que fala sobre a vitimização, qualquer pessoa que tenha conhecimento ou presencie ação ou omissão praticada em local público ou privado tem o dever de comunicar o fato imediatamente. Temos passado informação continuada, a pedido da Secretaria, aos diretores, coordenadores, e temos buscado sensibilizá-los a respeito disso. Eu sei que, muitas das vezes, vocês estão, por estarem inseridos nas comunidades, vocês têm muito receio de fazer isso. Então, eu vou, assim, se for o caso, né, não deixe de denunciar, nem que seja uma denúncia anônima, mas façam isso. Tá? Pode passar, Vitor. Professor, eu dei uma puxada só para contextualizar, né, dentro das atribuições do professor, zelar pela frequência dos alunos. Então, quando ele falta na sua sala, quem tem esse dever, esse cuidado de informar, né, a coordenação, a direção, é você, professor ou professora, né? Porque isso é importante. Colaborar com as atividades de articulação da escola, com as famílias e a comunidade, divulgar em sala de aula,
né, muito importante. Pode passar, Vitor. Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor desempenho. Eu vou falar mais para frente de falta de desempenho, uma queda no desempenho também pode ser um reflexo de violência. E zelar pela aprendizagem dos alunos. E aí, bem rapidamente, desmistificando a violência. Os casos de abuso são raros? Não, olha lá. Estima-se que a cada 8 minutos, na verdade, esse número está um pouco defasado, tá? É um pouquinho mais. Uma criança brasileira é vítima de abuso, ou seja, 60 mil crianças por ano, aproximadamente, são vítimas de abuso no Brasil. Meninos não sofrem abuso? Não, não tem essa não. Cerca de 15% dos casos são contra meninos. A maioria dos agressores são desconhecidos, nem pensar. Pode passar, Vitor, vai passando. 90% dos casos, como a doutora falou, é abusada por alguém que conhece e ama. Na verdade, 93%, né, doutora? 93%. Pela ordem, o pai biológico vem primeiro, o padrasto, tios, avós e irmãos. Então, essa criança ela está sofrendo abuso dentro da casa dela. Tá? Os abusos sexuais se encontram associados a situações sociais específicas, como famílias pobres. É um tabu, não é verdade, tá? Uma estimativa aí de que 60% dos casos, e aí contando casos que são notificados e não notificados, tá? Envolvem pessoas de classe média e média alta. Durante os abusos, o agressor utiliza algum tipo de violência física? Nem sempre. Né? Olha só, em apenas 10%, ou seja, 90% não utiliza. Por isso até que nós escolhemos esse tema. Violência doméstica, um olhar além do machucado. Por quê? Muitas das vezes você precisa observar outras situações para perceber que aquela criança está sofrendo uma situação de violência. Muitas das vezes ela não vai aparecer com roxo, né? Vai acontecer o que a doutora falou, ela vai ter uma alteração no seu comportamento. Né? Olha lá, o autor da agressão sexual tem inteira responsabilidade pela... você já passou da frente. Na maioria das vezes, as crianças inventam histórias de abuso para se vingar dos adultos. Já escutei isso de alguns colegas. Raramente, gente, nesses casos, a criança mente. Apenas 6% dos casos são fictícios, e nessas situações trata-se, em geral, de crianças maiores, acima de 12 anos, 11, 12 anos, né, até os 12, que tem alguma... Né, estão pensando em alguma situação de vantagem, mas é muito, muito difícil. Tá? Eu, pelo menos, dos casos que eu atendi, nenhum deles era que a criança estava mentindo. Né? O agressor é uma pessoa que também exerce violência no lar, que costuma estar sob influência de álcool ou drogas, e são pedófilos. Não. Né? Muitas das vezes ele é aquele cara legal, né? Ele é aquela mulher legal que ele conhece, está acostumado. Né? Vou seguir por aqui, para não perder o... É impossível que as vítimas possam experimentar prazer com o abuso. Não, gente. Isso também é um tabu. Muitas vezes os jogos sexuais eles são prazerosos. A criança sente prazer, como uma forma de atenção, carinho, brincadeira. Eu sei que assim é muito difícil falar sobre esse assunto, por isso até que eu disse que caberia um curso mais extenso, né? Um curso, na verdade, extenso sobre o tema. Mas todo esse sentimento de atenção, de carinho, de brincadeira, que para ela é aquilo, dependendo da idade, mais ainda, vai gerar um sentimento de culpa, né, de responsabilidade. Algumas crianças que provocam os adultos são responsáveis pelo abuso. Também já escutei isso, de que a criança é culpada, fica andando de shortinho, ela se insinua, né? Culpa a criança. A sexualidade, gente, infanto-juvenil, ela é uma realidade a ser considerada. A gente está fugindo desse tema em alguns fóruns, né? Então, a gente precisa enfrentar o tema. Mas jamais a sensualidade na intenção. Tá? A maioria das vítimas acaba por comunicar aos seus pais a agressão? Não. Na realidade, poucos casos são denunciados quando há envolvimento de familiares. São poucas as chances de que a vítima faça a denúncia. Vocês são um grupo privilegiado nesse sentido, porque, dependendo do perfil de vocês e a forma como vocês se vinculam com aquela criança,
pode acontecer dela procurar você. Você é uma pessoa em quem ela pode procurar esse apoio, essa escuta. Tá? É impossível prevenir o abuso sexual de crianças. Há maneiras práticas, a gente está aqui para isso, para poder entender essa situação, o que a gente pode fazer, o que a gente precisa observar. Agora, cuidado. Sairemos todos daqui com aquele olhar, vendo violência em tudo. Então, tenham bom senso, tenham cuidado. Tá? Na dúvida, pergunta. Quantos aqui sabiam que tem agora assistente social e psicólogo na Secretaria de Educação? Então, a maioria não sabia. Então, agora nós temos assistente social e psicólogo na educação. A professora Débora está aí batalhando para que se continue isso, dessa forma. E aí, algumas consequências, né? Existem várias consequências dessas situações. Sequelas advindas dos problemas físicos gerados pela violência sexual, como a própria doutora já citou, dificuldade de ligação afetiva e amorosa, né? E aí eu estou falando aquela pessoa que sofreu abuso na fase da infância, lá na frente, quando ele se torna adolescente, legal. Adulto, ele vai ter esses problemas, tá? Dificuldades no desenvolvimento de uma sexualidade saudável. Eu atendi um empregado, eu trabalhei no setor privado por 8 anos, e ele estava bastante fragilizado, porque a esposa tinha muitas dificuldades na área sexual, eles estavam tendo muitos problemas, né? E aí, conforme o tempo passou, ela acabou, a mente dela, né, acabou puxando as imagens ali, não sei explicar, caberia aí um psicólogo explicar, mas ela acabou descobrindo que era por conta de um abuso que ela sofria de forma recorrente por parte do pai. Estigmatização e menos-valia, né? A pessoa ela fica se achando menos, né? Acha que não tem valor. Dificuldade crônica de confiar nas pessoas. Muitas das vezes procura consumir substâncias lícitas e ilícitas, né? Drogas. Engajamento em trabalho sexual, prostituição. Pode passar, Vitor. Vamos lá. Pular daqui. E aí, assim, gente, passando por sinais corporais e provas materiais, tá? Algumas enfermidades psicossomáticas. É claro que, assim, eu imagino que aqui tenha professores tanto do fundamental quanto do infantil, né? Então, a observação e as possibilidades são diversas, dependendo da idade da criança, né? Tudo bem? Então, eu vou falar aqui e você considere de acordo com a idade das crianças que você trabalha, com quem você trabalha. Enfermidades psicossomáticas que se traduzem em uma série de problemas de saúde e não tem uma causa clínica. Então, a criança ela tem dor de cabeça, erupção na pele, ela vomita, né? E não se descobre o porquê, né? Então, fica de olho, observa, conversa com a família, tá bom? DST, incluindo AIDS, coceira na área genital, infecções urinárias, cólicas intestinais, odor vaginal, corrimento, e é aquilo que a doutora Daniela falou. Você está observando aquela criança, está tudo bem com ela, de repente aquele comportamento começa a surgir. Precisamos observar, precisamos estar de olho naquilo. Por que aquilo está acontecendo? É uma doença? É uma violência? Então, aqueles professores, eu até já conversei com os ADIJs, que trocam as crianças, né, observar bem, quando estiver limpando, se perceber algo que chame atenção, conversa com a direção, né, para poder tomar alguma atitude, se for o caso, tá bom? Manchas de sêmen na boca, nos genitais ou na roupa, né? Roupas íntimas rasgadas ou manchadas de sangue, gravidez precoce ou aborto, traumatismo físico ou lesões corporais por uso de violência física, e aí é quando a gente consegue enxergar a violência, né? Desenhos específicos. Eu queria mostrar para você, não tem criança aqui não, né? Alguns desenhos, tá? De crianças que sofreram abuso e passaram por escuta especializada no judiciário. Não sei se vocês conseguem perceber o que essa criança está desenhando, tudo bem? Está vendo? Olha, tem uma pessoa maior,
e uma menor, que provavelmente é ela, está por cima, né? Pode passar. Nesse, ela é bem específica, ela desenha um homem com dentes, e ela desenha ali o que parece, né? Está bem claro que é o pênis, e que ela vê algo saindo do genital, né? Então, é um desenho, gente, extremamente específico, né? Pode passar. E olha esse. Esse, se você não prestar muita atenção, você não percebe, mas ela está ali desenhando, né? Está saindo um líquido desse bonequinho daqui, indo para a boca dela, tá vendo? Ó? Então, são desenhos feitos por crianças que sofreram abuso sexual, tá? Para vocês. Às vezes a criança não fala, às vezes parece que está tudo bem, mas ela desenha, né? Então, aí é um indício de que algo está acontecendo. E aí, sinais corporais ou provas imateriais. Aí entra o que a doutora falou, mudanças comportamentais radicais, súbitas, incompreensíveis, né? Como essas oscilações de humor, ou muito tímido, ou muito extrovertido, né? Quando regride de comportamento, né? Passa a ter um comportamento infantil, um choro excessivo, sem uma causa aparente, não aconteceu nada, de repente ela tem já uma determinada idade, já se espera dela um determinado desenvolvimento, e, de repente, ela regride, você percebe que ela regrediu substancialmente. Uma enurese, uma emissão involuntária de urina, quando a criança urina, também sem um motivo aparente. Uma fala infantilizada e o hábito de chupar os dedos. Medo, pânico de determinada pessoa, ou sentimento generalizado de desagrado quando deixada em algum lugar. Ela tem medo quando ela é deixada, ela não consegue ficar sozinha. Tá? Medo do escuro ou de lugar fechado. Aquele autoconceito negativo, um baixo nível de autoestima. Ela fala, ela verbaliza, tá, gente? Eu não valho nada. Às vezes falam um palavrão, eu sou uma merda. São coisas que a criança escuta no seu ambiente fora da escola, ou mesmo dentro da escola, né, que às vezes sofre bullying. Autoconceito negativo, tristeza, abatimento profundo, ou uma depressão crônica, vergonha excessiva. Vou pular um pouquinho, 11 minutos. Bom, curiosidade sexual excessiva, expressão de afeto sexualizado, uma masturbação compulsiva. Às vezes, ela não quer falar de si mesma, mas ela relata do outro. Ela relata, fala que o irmão, ou o primo, ou o pai, ou o avô, ela fala de outras pessoas sobre aquela situação. Ele foi abusado, às vezes usa essa palavra, ou usa uma outra palavra, ele tocou nele, foi tocado. Então, porque ele não quer falar dele, então ele fala do outro. Ansiedade constante relativa a temas sexuais, quando é tratado na escola. Os desenhos, como eu falei, né? Hábitos, cuidados corporais e higiênicos. Abandono, ele deixa, ele para de se cuidar, né? Não tem mais vontade de tomar banho, por exemplo, né? Perde aqueles hábitos lúdicos de brincadeira, né? Você percebe que aí é o contrário, ao invés de ele ficar infantilizado ou ela passa a perder, não tem mais interesse por aquilo que ela gostava. Então você está acostumado a ver aquela criança já gosta de uma determinada brincadeira, de repente ela não quer mais, parece que ela virou uma adulta. Padrão de sono perturbado, como a doutora Daniela falou, isso é uma das características bastante comuns, tá, gente? Quando você observa uma criança dormir, você percebe muita coisa. Aparência descuidada e suja, pela relutância em trocar de roupa. Às vezes ela é descuidada e suja porque ela vive uma situação de vulnerabilidade social, mas às vezes ela não quer trocar de roupa, ela não quer tomar banho. Observa. Um hábito não usual de lavar as mãos compulsivamente. Ela quer lavar a mão o tempo todo, o tempo todo. Ela resiste em participar de atividades físicas, tem tiques motores múltiplos,
atraso ou ausência total de desenvolvimento da linguagem verbal em crianças muito pequenas. Ela está indo bem, está desenvolvendo, começa a falar uma palavrinha, começa a falar outra, está lá dentro do desenvolvimento que você está esperando, de repente, para de falar. Tudo bem? Frequência e desempenho escolar, assiduidade e pontualidade exageradas, chegam cedo ou saem tarde demais, não querem voltar para casa depois da aula, resistência, muita resistência a voltar para casa. Gente, eu vou pular aqui um pouquinho, depois eu vou passar para vocês, porque aqui está bem especificado, eu trouxe bastante informação, tá? O que eu queria ressaltar aqui, só para finalizar? O que não fazer na abordagem com a criança ou adolescente? Alguém se habilita a dizer o que não fazer? Fazer perguntas. Mais alguém? Bom, primeira coisa, né, vai tudo depender de como a situação nos chega. Né? Se a criança veio e conversou com você, né, e você já conhece aquela criança, você até pode fazer perguntas, mas tem que ser perguntas de acordo com o que ela te fala. Né? Você não pode fazer perguntas no sentido de revitimizá-la, né, de que ela relate para você novamente aquilo que ela já passou. Isso, inclusive, é crime, né, revitimizar aquela criança. Tá? Não criticar a criança, não duvidar do que ela está falando, né? Não duvide, por mais que você conheça aquela criança, sabe que ela é, a gente fala, né, ela é balandrinha e tal, não duvide, né, porque você não sabe. Não tenha reações extremas. É mesmo? Como assim? Sério? Ai, que horror! Não, gente. A criança começou a falar, procura um local bacana na escola, ou alguém com quem ela tenha mais vínculo na escola, às vezes é uma DJ, às vezes é a coordenadora, às vezes é o próprio diretor, ou você mesmo. Né? Aí você chama ela para conversar e deixa ela falar, já que ela começou a falar. Né? Evite rodeios que demonstrem insegurança da sua parte, você fica com medo. Né? Acolhe, abraça, eu estou aqui, porque você precisar. Não deixe que a sua ansiedade ou a sua curiosidade o leve a pressionar a criança para obter informações. Gente, não é fofoca. Né? A gente não quer ouvir fofoca, nem quer acabar fazendo com que a criança fale algo que a gente induziu ela a falar. Então, tem que tomar muito cuidado na questão das perguntas. Né? É pergunta de acordo com o que a criança te fala. Evitar questões fechadas do tipo sim e não, e perguntas inquisitórias. Mas foi assim? Sim e não. Não, deixa ela falar. Mas foi desse jeito? Esse tipo de pergunta induz a criança. Tá? Pois podem reforçar na criança os seus sentimentos de culpa. Jamais desconsidere os sentimentos da criança com frases do tipo, isso não foi nada, não precisa chorar. Gente, não façam isso. Se ela quer chorar, deixa ela chorar. É importante ela ter com quem conversar. Às vezes ela não tem ninguém, ela só tem vocês. No momento em que falam sobre o assunto, ressurgem sentimentos de dor, de raiva, de culpa, de medo. Né? Às vezes aquela criança, aquele adolescente conta para vocês, ele sai de lá, ele vai se cortar. Né? Porque ele não acreditou que ele teve coragem de falar para alguém, ele ficou morrendo de vergonha. Né? Então, é um momento assim... Digamos que é um privilégio você poder olhar para uma criança, um adolescente, ou ele poder olhar para você e confiar em você. Né? Então, aproveitem esse momento. Se vocês não souberem lidar com a situação, procurem na escola quem saiba. Tá? Na escola, o fluxo, quando vocês identificam, né, no caso, suspeitam de alguma situação, é comunicar a direção. Tá? Vocês comunicam a direção que eles vão tomar uma atitude. Tá? Porque são eles, os dirigentes, que deverão, lá, como está lá naquele artigo que eu mostrei para vocês, comunicar ao Conselho Tutelar. Deixa eu correr. Não trate a criança como uma coitadinha. Ela quer ser tratada com carinho, com dignidade e com respeito. Pode passar. Lá. Pode passar. Bom,
E aí, né, assistente social gosta de lei. Eu vou terminar com o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e comunitária. Pode passar. Como a doutora já colocou, algumas referências. Bom, quem tiver interesse, pode passar o último. Eu estou deixando o meu e-mail. É muito conteúdo, tem alguns cursos de alguns recursos que eu indico para quem quiser aprofundar o tema. Estou à disposição de vocês. Contamos muito com vocês, viu? Obrigada mesmo por nos receber. Agora, convido o senhor delegado Arilson Brandão para usar a palavra. Primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de agradecer aqui as minhas ilustres colegas aqui de mesa, Karine, assistente social, que eu tive o prazer de conhecer em uma reunião ali na Secretaria de Educação, e talvez seja uma pessoa que esteja chegando agora no município, mas uma pessoa que vocês podem ter certeza que está chegando para somar. Ótimas ideias, muita boa vontade e bastante animada. Isso é muito importante. Doutora Daniele, nossa juíza de direito aqui da comarca, dispensa apresentações aqui por tudo que já fez pela causa da mulher aqui do município, com exímio e excelente projeto Somos Todos Marias, do qual também eu estendo aqui os parabéns à Rafa. Gostaria de agradecer também aqui a Câmara Municipal, a todos os vereadores aqui, em nome da Socorro Mendonça. E, por último, eu gostaria de agradecer a cada um dos senhores, professores e profissionais da educação que estão aqui. Quem me conhece, já teve oportunidade de conversar comigo, sabe que eu vim de um berço de uma pedagoga. Minha mãe é professora. Minha mãe ainda é professora daquela época do magistério, não sei se alguém fez aqui, que era 2 anos e meio magistério, teve a modificação na lei, minha mãe fez o PROACAP para poder conseguir a titulação de pedagogia. Então, eu sempre acompanhei na minha casa a minha mãe fazendo um trabalho de alfabetização, que eu acredito que é o trabalho mais... eu tenho na minha mente como um trabalho, um dos mais complexos que um profissional da educação pode fazer, porque você conseguir fazer uma pessoa do nada, um ser humano, do nada aprender a juntar letras, palavras, formar palavras. As palavras, elas têm significados, elas não são meras junções silábicas de métodos sintéticos dentro de um padrão alfabético. A palavra, ela carrega um simbolismo, e isso sempre encheu muito os meus olhos, e sempre encheu muito a minha admiração com todos os professores que eu tive na minha vida escolar, seja na época quando eu comecei era primário, ginásio e colegial. Aí, quando eu ia para o ginásio, virou primário e ensino médio. Primário fundamental e médio. Aí, depois começou a entrar primeiro ciclo, segundo ciclo, 9º ano. Essas coisas eu costumo acompanhar com minha mãe. Às vezes, quando nós temos oportunidade de conversar sobre isso. Mas hoje, aqui, eu não vou ser tão extenso do ponto de vista legal, tão maçante do ponto de vista de legislação, mas eu gostaria de focar num ponto específico aqui com os senhores. Assim como eu vivi na minha casa e escutei as histórias que a mim foram transmitidas
pela senhora minha mãe, professora, alfabetizadora, eu noto que vocês, de educação, são uma das principais portas de entradas de muitos males que existem dentro da sociedade, em especial da violência doméstica e familiar, seja contra a mulher, seja contra a criança, em especial a criança, independente do sexo feminino ou do sexo masculino. E, como bem pontuado pela Karine, os tipos de violência, eles são dos mais variados. Muitas vezes nós pensamos na violência doméstica como apenas a violência física, e não é. Existe a violência física, existe a violência psicológica, existe a violência moral, sexual e até mesmo patrimonial. E aí que entra um conceito de ser porta de entrada, de escutar, e não escutar apenas e internalizar aquilo para si, mas de uma responsabilidade que todos os senhores têm, assim como nós temos o dever, os senhores têm essa responsabilidade de saber tratar, de saber analisar, e a tentativa de ter a percepção de captar esses tipos de violência e procurar as instâncias adequadas às comunicações e às abordagens do ponto de vista técnico que devem ser feitas. E foi por isso que eu aceitei palestrar hoje aqui, porque eu sei dessa importância. E concomitante a isso, não é, Socorro? Nós temos um projeto, e é um projeto que não é meu, um projeto que não é da Socorro Mendonça, um projeto que não é do Judiciário, do Ministério Público, de elaborar um ciclo de palestras dentro das escolas para ter uma conversa mais franca e direta com os alunos. Porque eu sei que só a educação consegue romper as barreiras, só a educação consegue formar o cidadão, só a educação muitas vezes consegue libertar, e não é de amarras ou grilhões físicos, muitas vezes são de grilhões morais, que alguém, de alguma forma, tenta nos acorrentar. Então, uma pessoa bem instruída, um adolescente bem instruído, ele pode servir e muito à sociedade, e ele vai ser um cidadão plenamente eficaz no exercício dos seus direitos. Nesse aspecto de liberdade, eu lembro essa semana, por acaso, eu relembrei de uma leitura que eu tinha feito ainda na época acadêmica, de um filósofo francês existencialista chamado Jean-Paul Sartre. Acredito que a maioria, eu tenho certeza absoluta que vocês que são da área das humanas devem ter se debruçado sobre algum artigo, algum escrito dele, em especial um livro chamado O Ser e o Nada. E nesse livro, ele tem uma abordagem interessante, que ele fala que todo ser humano, toda pessoa, ela está condenada à liberdade. Assim, mas como assim condenada? Você, como ser humano, você tem a opção de escolher, ou também, de forma bem simplória, ou de se omitir diante de determinadas situações da vida, mesmo que existam várias condicionantes, mesmo que exista uma condicionante social, religiosa, mesmo que exista uma condicionante de extrato social, mas existe um momento em que você tem a possibilidade, mesmo que isso tenha consequências. E é justamente estar condenado a nossas escolhas, é estar condenado à consequência das nossas escolhas, inclusive omissão. E na omissão há a má-fé. Há a má-fé, que seria a negação das consequências da própria liberdade daquilo que se escolheu. O livro ele é bem mais profundo do que essas poucas palavras que eu acabei falando aqui do livro O Ser e o Nada,
que é o nome do livro, mas cada um de vocês, nesse ponto específico, vendo um ato de violência doméstica e familiar, seja contra a mulher, seja contra um rapaz, um menino do sexo biológico masculino ou feminino, ou de qualquer identidade de gênero que seja, temos sim a obrigação e temos o dever moral de levar isso, de acolher, dar um tipo de acolhimento inicial, e não tendo forças para isso, não se omitir, mas tentar compartilhar essa responsabilidade com alguém, com o diretor, com o conselho tutelar. Você pode fazer tudo dentro dessa ótica. Você apenas não pode fazer uma coisa: se omitir. Você pode denunciar, ir na delegacia, fazer um registro de ocorrência, fazer um registro por meio eletrônico, ou se você não quer que seu nome apareça e você não quer se envolver de uma forma formal em um procedimento, você também pode fazer de forma anônima. Por isso não se justifica a omissão. Não se justifica o não fazer nada. Eu trouxe alguns canais de comunicação. Quem quiser pode tirar uma foto. Eu posso estar enviando depois para a secretária, a Débora, e ela pode estar passando para vocês uma das nossas fontes de recepção dessas notícias, crimes, dessas situações envolvendo violência doméstica e familiar, estão ali naquele slide que eu preparei para vocês. Tem o Disque 181, você pode fazer com responsabilidade uma denúncia anônima, e nessa denúncia anônima, uma situação muito e bem interessante que nos ajuda bastante dentro de uma delegacia, dentro de uma investigação criminal, é você conseguir nos passar mais detalhes possíveis, pontos de referência, aonde a residência que está acontecendo aquele delito, a escola onde essa criança estuda, o período matutino, vespertino, acho que noturno vocês não devem dar aula, a não ser para o EJA, que também, se dentro ainda é EJA, aplica, já teve tanto nome, supletivo, EJA, oi? Mobral? Não cheguei. Era o supletivo, aí eu lembro que depois virou EJA, ensino de jovens e adultos. Mesmo dentro do EJA, para quem dá aula aí no período noturno, você pode se deparar com a mulher vítima de violência doméstica. Então, nada impede de que você faça também essa denúncia. Nome, se possível, o nome do agressor, local onde trabalha ou local onde reside, número de telefone, se acaso tiver, tudo isso vai nos auxiliar. E os canais de Disque Denúncia são o 181, existe também o 180, que é o 180, e o Disque 100. Só aí nós já temos 3 canais de denúncias, onde você pode formular uma denúncia anônima, ou se você quiser pode se identificar, mas você pode também formular uma denúncia anônima, e isso certamente vai chegar na nossa delegacia, vai chegar na mão dos nossos investigadores, porque nós temos uma obrigação de dar uma resposta através de um relatório de investigação para cada um desses casos que nos são apresentados ou que chegam na delegacia. Às vezes, infelizmente, é trote. E daí entra a questão, fazer a denúncia com responsabilidade. Nós temos também o número da DDM, você pode estar ligando lá, fazendo também essa denúncia, ou tentando encaminhar alguém, conversando para ter uma noção de como se faz para encaminhar alguém, endereço, horário de funcionamento, tirar algumas dúvidas. Nós não vamos tirar por telefone dúvidas de casos específicos, porque todos eles correm em segredo de justiça. E o número da nossa delegacia, DDM, é o
5496, ou da delegacia sede, que é o 3455-2020. Além disso, desses 4 números que eu passei para vocês, vocês também, ou alguém conhecido de vocês, até numa forma de orientação, se não tem possibilidade ou se não tem recursos financeiros suficientes para se dirigirem até uma delegacia, vocês podem acessar a DDM eletrônica. É muito simples, tem aquele link onde você clica direto nele, que é a delegacia eletrônica, e dentro da delegacia eletrônica existe um campo específico para ocorrências de violência doméstica e familiar, ou você pode escrever no Google Delegacia Eletrônica São Paulo. O primeiro link que você vai clicar é o link para você registrar uma ocorrência de violência doméstica e familiar. Contra a mulher, contra a criança, contra o idoso também, se tiverem, acaso, essa possibilidade de se depararem com isso, também é válido. E os casos que a gente trabalha de violência contra o idoso é extremamente complexo e complicado, como a doutora Daniele falou. Muitas vezes acho que a maioria esmagadora das vezes é uma violência intrafamiliar, e geralmente de filho e neto contra o idoso. E uma avó jamais, na cabeça da avó, ela vai querer ver o filho ou o neto dela prejudicado. E a gente tem muita dor de cabeça, às vezes, na comprovação. Às vezes você tem uma lesão, você leva para a delegacia, que já tem uma dificuldade do investigador levar, muitas vezes, aquela pessoa para a delegacia, intimar e ela ir, porque ela não quer ir. Quando chega na hora do depoimento, ela fala: não foi uma queda, foi isso, foi X, foi Y, foi Z, e a gente acaba tendo um certo prejuízo do ponto de vista probatório. E aqui entra uma outra questão, que dentro desse ponto de vista probatório, entre você saber o que aconteceu e você provar o que aconteceu, existe uma distância um pouco grande. Dentro do direito, dentro da linguagem jurídica, muitas vezes vai vigorar uma lógica que é diversa da lógica que vocês têm no dia a dia. Mas eu sei que o aluno está sofrendo um tipo de violência física. Eu sei, eu tenho convicção, mas do ponto de vista jurídico existe uma criptolinguagem que as provas só são aceitas dentro do meio jurídico se seguirem determinados protocolos e procedimentos. E é justamente esses determinados protocolos e procedimentos que dificultam, muitas vezes, o nosso trabalho. Nós temos que adequar a linguagem do que vocês percebem, da percepção que vocês têm no dia a dia, e trazer isso para fazer um filtro dentro da delegacia. Nós vamos fazer uma pré-instrução na DDM disso que aconteceu. Muitas vezes, quase sempre vamos escutar a vítima, o qual isso é posição pessoal minha, independente de outros delegados que passaram pela DDM. Para mim, sempre a vítima vai ter a razão, e a prevalência vai prevalecer a versão dela dentro de um contexto de investigação. É uma coisa cega e absoluta? Não. Mas sempre a gente vai analisar, vai dar credibilidade para ela, sem prejulgar, sem apontar o dedo para ela falando: mas isso é briga de casal, mas você mereceu apanhar porque você apanhou uma vez e voltou de novo dentro daquele ciclo de violência. Nada disso justifica. Nada disso justifica a agressão, e a reiteração da agressão. Nada justifica eu desprivilegiar e deslegitimar a palavra da vítima.
como eu já conversei com vocês, acerca dos canais de denúncia. Uma outra forma pelo qual nos chegam bastante ocorrência vinda das escolas é através do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, ele age de forma, a meu ver, pode ter algumas falhas ou outras, pode, nenhum órgão, a delegacia tem suas falhas, o fórum tem suas falhas, o diretor da escola, o conselho de classe, todos têm suas falhas. Ninguém está aqui para apontar erro, mas, a meu ver, o Conselho Tutelar faz um exímio trabalho de ser um interlocutor, um mediador entre o que vocês passam, ou que vocês passam para assistência, ou passam para a diretoria, e o trabalho deles levarem, trazerem aquilo para a formalização e o registro na delegacia. Isso é de vital importância. Nesse canal de comunicação que nós estamos querendo fortalecer, aqui junto com as senhoras e com os senhores, é um canal de comunicação de rede. Instruir e orientar de que forma as senhoras e os senhores podem fazer com que essa informação chegue até algumas instâncias formais de persecução criminal do Estado. Eu acho que o grande motivo de estarmos hoje aqui é tentar conscientizar os senhores e as senhoras de que vocês são um dos elos mais importantes nessa porta e neste canal de comunicação. E com essas palavras e com muita felicidade, eu me despeço aqui da minha fala e me coloco, como sempre, em todos os lugares que eu vou, à disposição dos senhores para quaisquer dúvidas que acaso os senhores e as senhoras tenham, ou quaisquer tipo de orientações. A DDM, estou voltando de férias amanhã, a DDM ela está de portas abertas. A Karine está de portas abertas. O projeto Somos Todos Marias também estão de portas abertas. O Ministério Público também está de portas abertas. Ou seja, é isso que a gente quer mostrar para os senhores. Nós queremos abrir as portas e escutá-los. Muito obrigado a todos. Obrigada aí. De abrir para as perguntas, né, que o tempo agora está bem curto. Então, o projeto Somos Marias, né, através da doutora Daniela e da Rafa, terá cartilha. A gente está tentando ver se consegue aí ajudar elas aí na impressão, né, mas a Rafa já corrigiu, né, Rafa? A gente vai mandar online aí vamos mandar para a secretária de Educação, a Débora, e ela passará para todos vocês. E cada diretor de escola, amanhã, a gente passa para a Débora, também receberá uma cartilha. E essa cartilha, até que chegue definitivamente, com certeza, precisa de patrocinador, né? Mas é muito importante, essa cartilha tem bastante coisa aqui, não dá para falar, mas aí a gente já vai mandar online hoje para a Débora, para distribuir para a rede. É importante que vocês leiam, né? E ali fala do CREAS, fala várias coisas. Então, foi feita com muito carinho pelo projeto Somos Marias, né? E alguém quer fazer alguma pergunta para o delegado, para a Karine ou para a doutora Daniela? É só levantar o braço, que ele já está com o microfone ali. Alguma dúvida, alguma coisa? O e-mail, então, a gente já vai distribuir, né, online para você, a Rafa já corrigiu, aí você já passa para todos. Pode fazer também por e-mail, a Rafa vai ficar à disposição, né, de vocês. E quer falar, Rafa, um pouquinho? Tchau, Sandra. Boa noite, gente. Essa cartilha... Boa noite a todos. A gente tem discutido bastante coisa nessa comissão que foi criada, no sentido de elaborar um fluxo envolvendo toda a rede do município,
para que a gente consiga articular mesmo todos os órgãos, porque quando a gente se depara com uma mulher em situação de violência doméstica, como a doutora Daniele colocou, a solução nunca é simplista e essa mulher nunca vai precisar de um serviço só. Então, ela vai precisar da saúde, ela vai precisar da educação, da assistência, de psicólogo. E a gente precisa que todos esses serviços no município eles atuem falando uma mesma linguagem. Então, nesse sentido, a comissão, que a gente recebeu o convite da Socorro, a gente tem alinhado a atuação de todos esses órgãos, inclusive do projeto, e é muita informação para passar em 2 horas. Por isso que a gente criou essa cartilha, para sintetizar alguns pontos que são mais importantes, colocar os telefones de contato, colocar o e-mail, um canal, não só para que vocês possam tirar dúvidas sobre o que foi dito hoje, mas que também vocês possam conversar conosco sobre os casos que foram surgindo. E aí eu gostaria de ressaltar um ponto que é, a gente sempre fala isso, principalmente quando a gente está falando de violência doméstica. Não se preocupem, que eu sei que é uma preocupação de vocês, que já foi pontuado algumas vezes em outras reuniões que a gente já fez, de, mas eu vou denunciar, e se no final não for isso mesmo? Se no final não for isso mesmo, ótimo, a gente sempre torce para que não seja isso mesmo. Mas é importante que vocês comuniquem para a gente, através do projeto, né? Isso, estou falando mais de violência contra as mulheres, contra adultas. Né? Quando a gente fala de menor de idade, existe o fluxo próprio, a comunicação ao Conselho Tutelar é compulsória. Mas, nos casos de violência doméstica, encaminhem para a gente, mesmo quando vocês não tenham certeza, mesmo que seja só uma suspeita vaga, mas a gente sabe como é. Às vezes tem um caso ali que não tem nada de muito concreto, mas toda vez que a gente se depara com ele, pesa no nosso coração. Fica aquela angústia, porque a gente tem aquela sensação de que alguma coisa não está certa. E é melhor que vocês comuniquem para a gente, porque esse trabalho de ir atrás, de conversar, de tentar extrair as informações, nós fazemos, nós estamos chamando para a gente essa responsabilidade. O que a gente precisa é que vocês comuniquem, porque vocês têm uma capilaridade que a gente não tem. A gente está lá no fórum, quietinho, esperando que os casos cheguem até a gente. E o projeto ele tem as portas abertas para que as mulheres procurem o projeto diretamente. A gente tem uma demanda muito grande que chega diretamente até o projeto. Mas vocês são os nossos olhos, vocês estão lá lidando com essas famílias diariamente. Então, e nós temos recebido comunicações da educação, tem sido bem legal. E, às vezes, essa comunicação nem é sobre uma criança. A gente recebeu recentemente um encaminhamento que alguma escola fez sobre uma estagiária. Perceberam que tinha alguma coisa errada ali com a família da estagiária. Eu achei isso muito legal. Então, é isso, não tem mais nada que eu possa falar depois de tudo que eles falaram. Só queria reforçar que o projeto está aberto para receber, mesmo aqueles casos em que vocês só têm uma suspeita leve de que alguma coisa não está certa. E eu sempre falo isso, que é 1000 vezes melhor vocês encaminharem algum caso que, no final, não se confirme, do que deixar de encaminhar um caso que tem realmente alguma situação de violência naquela família. É isso, gente. Obrigada e boa noite. Ele pediu para eu informar o e-mail. O e-mail é projetosomosmarias@tjsp.jus.br. Essa cartilha que a gente fez, que vai ser disponibilizada para todos vocês, mas ele me lembrou que tem as pessoas também que estão assistindo online. E caso alguém queira essa cartilha, eu acho que tem como entrar em contato aí com vocês e a gente envia também, porque é uma informação que está à disposição de todos. Então, ninguém quer fazer pergunta, pode fazer, então, no e-mail, né, Rafa? Pode fazer no e-mail, e foi muito bom. Obrigada, doutora Daniele, né, que já recebeu o prêmio do tribunal sobre esse projeto Somos Maria, que né, contra a violência contra as mulheres, violência doméstica, e assim, acho que é muito bom. Eu acho que Peruíbe ganha muito ter uma juíza, né, e traz para nós, mulheres, um projeto de suma importância, que é a violência doméstica, né? E também a Karine. Karine, muito obrigado. Vone, muito obrigado aí por estar aqui colaborando com a gente, né? O Vone é nosso
diretor-geral aqui da Câmara de Peruíbe. Doutor Arius, muito obrigado, viu, por disponibilizar seu tempo e vir aqui participar né, e fazer essa capacitação para os professores da rede municipal, né, todo o pessoal desta casa, a secretária Débora Galo. E quando nós fomos falar do projeto, ela de pronto já, né, falou, não, nós vamos fazer sim, e vocês, professores, que são o braço, eu falo assim, da sociedade. Né, eu falo que a extensão da nossa casa é na escola. Muito obrigada a todos, dou por encerrado, e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigada, pessoal. Parabéns. Falou bem.